Ei, pessoal, vamos para mais uma aula de taping, no caso, taping aplicado à estética. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre as características dessa fita. Na aula passada, a gente entendeu um pouco mais sobre a fundamentação da aplicação da fita na nossa pele. A gente viu que estava muito relacionado ao nosso sistema tegumentar, teoria dos nossos receptores, das vias aferentes mielinizadas. Lembrando que as informações, quando elas vão por uma via mielinizada, elas chegam primeiramente em vias que não são tão mielinizadas, que são as vias responsáveis pela informação da dor. Então, a gente consegue justificar, no caso, para diminuição de dor, por conta dessa justificativa. E no caso do taping linfático, a gente justifica principalmente que com a aplicação do taping, a gente tem um aumento do espaço entre a epiderme e a derme. Esse aumento do espaço faz com que o líquido que está no espaço intersticial flua mais rapidamente para o interior do vaso linfático. E do momento que esse líquido está no interior do meu vaso linfático, a própria tração da fita na minha pele vai fazer com que eu tenha o estímulo dessa tração, dessa leve tração, que é muito semelhante ao que a gente faz na drenagem. Então, essa tração faz com que eu tenha algum efeito de bombeamento que vai facilitar o fluxo linfático. Com relação às fitas, eu tenho fitas, essa fita ela é confeccionada 100% em algodão, em material que ele é hipoalergênico, então ele não é alérgico, o material que produz essa fita. Além disso, claro que pode acontecer formação de algumas vesículas, pode até mesmo provocar alguma coceira, mas é muito difícil isso acontecer. Esse material, além disso, ele é livre de látex e a cola é de um polímero. Esse tipo de material ele é resistente à água, então a pessoa, você pode aplicar o taping nessa pessoa e ela pode tomar banho. Claro que você tem que pensar que você tem que prolongar o tempo de aplicação desse taping. Então, sempre antes da aplicação, é importante higienizar essa pele, até mesmo deslipidar essa pele, retirar a gordura. Isso pode até ser feito com álcool. Claro que vai ressecar um pouco essa pele, mas é a melhor forma da gente aplicar esse taping, para que esse efeito dure pelo menos 3 a 4 dias, que é o tempo que a gente espera que a fita fique na pele. Então, aqui eu mostrei para vocês. Como eu já disse, eu tenho várias cores do taping. Então, esse daqui, uma cor mais neutra, mas eu também tenho camuflado, tenho de tatuagem, tenho outras cores também do taping. E elas têm diferentes tamanhos. Então, essa daqui eu posso aplicar em um caso de um estímulo facial. Aqui eu posso utilizar no corpo inteiro. Então, além disso, pacientes homens, você vai ter que retirar os pelos desse paciente. Então, é importante deixar sinalizado isso, porque o pelo ele também vai diminuir um pouco a durabilidade do seu tratamento. Então, com relação a como que eu vou manusear essa fita? Então, aqui, em algumas fitas eu já tenho algumas marcações atrás, que isso facilita muito o nosso corte. Vou precisar de uma tesoura, de preferência afiada, e eu tenho diferentes tipos de corte de fita. Então, primeiro, aplicação I, que é a mais comum. Cortei minha fita, então eu vou cortar até na marca aqui para vocês verem. Então, ela é uma fita comum, o que é muito importante. Na aplicação I, eu tenho que cortar as pontas, porque essa ponta, ela vira uma forma de durar menos. Então, sempre arredonde a ponta para ficar mais fácil aplicar. Então, aqui ela já está totalmente arredondada. E aqui vai ficar mais fácil de aplicar. Aplicação I. Mais prático. Venho, cortei. Isso daqui vai ser a minha âncora, que é onde vai ficar fixo. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui essa parte ela fica fixa. Evite entrar em contato com a cola, porque diminui a eficácia. Então, vamos colocar aqui no meu braço, ó. Deixei fixa a âncora e a outra parte vai ser a parte terapêutica da minha bandagem. Então, o que vai acontecer? Vou pegar aqui na ponta e vou fazer uma leve tração, ó. Então, vou dar uma leve tracionada. Posso colocar uma tração até de 50%. Ah, eu tô com muita dor na região da musculatura. Então, vem e aplica esse tipo de aplicação em I. É muito comum essa aplicação I em dor lombar ou até mesmo para estabilização.
Um outro tipo de aplicação, aplicação em Y. Lembrando que na aplicação em I, simplesmente coloquei 100% da tração na minha área terapêutica. Aqui na minha aplicação em Y, fiz um corte em I, que vocês já aprenderam. Vou dobrar no meio a minha bandagem. Até mesmo vou deixar uma âncora de em torno de uns 3 dedos. E vou cortar aqui no meio. Até a parte da minha âncora. Lembra sempre de arredondar as extremidades para ficar mais fácil a aplicação, tá? Então, aqui, aplicação em I. Mesma coisa, aqui eu vou cortar para ficar mais fácil a aplicação. Vou colocar aqui no braço, vamos estabilizar aqui a região do braço. Então, ó, apliquei aqui, vou colocar em um para um lado e outro no outro. Lembrando que na aplicação em Y, eu tenho a tração de 50% em cada banda da minha bandagem, tá? Então, é como se ela dividisse a tração da minha bandagem. Então, isso é importante, porque quando eu tenho aplicação em I, eu tenho 100% da tração. Aqui eu já dividi 50-50. E aqui eu tenho 100%. Uma outra aplicação que é de extrema importância para a gente, a aplicação do tipo polvo, que é esse que a gente mais vai utilizar na nossa prática, quando a gente for realizar a drenagem. Vou cortar semelhante ao que eu fiz no corte em I, aqui eu tenho uma bandagem em I, e agora eu vou dividir, eu vou criar várias, como se fosse um polvo, eu vou criar várias áreas terapêuticas. Então, vamos lá. Aqui atrás, ó, facilita o corte. Então, aqui atrás, essas marcações vão facilitar meu corte. E eu venho aqui e vou cortar até a minha âncora. Lembrando que uma tesoura afiada é de fundamental importância na bandagem terapêutica. Lembrando sempre de higienizar essa tesoura, pessoal, porque a cola vai ficando e vai danificando a sua tesoura. Então, aqui, ó, sempre arredondar a ponta. Posso fazer 2 de uma vez, até mesmo para ficar mais prático, ó. Arredondo a ponta, porque quando tem ponta, ela vai enrolando, principalmente por atrito na roupa, e a durabilidade do seu taping vai diminuindo. Então, é sempre importante arredondar essa ponta, independente do tipo de taping que você vai utilizar. Então, aqui eu já tenho meu polvo, então a gente vai aplicar. Aqui eu já vi para vocês, ó, que eu vou cortar parte por parte e fica mais fácil. Quando a gente está fazendo um taping linfático, eu sempre vou utilizar a âncora perto do linfonodo que eu quero levar a linfa. Então, no caso, eu vou fazer aqui para o antebraço. Então, eu vou colocar a âncora perto do linfonodo axilar. Então, aqui, ó, coloquei perto do linfonodo axilar para eu realizar a drenagem da região do meu braço. E eu vou tirando parte por parte, eu vou tirando parte por parte do meu taping e vou fazendo uma leve tração. Lembrando que aqui a tração é de até 20%, eu não preciso de uma tração tão alta, tá vendo? Ó, tracionei levemente e vou aplicar no braço. Parte por parte, tentando evitar sempre pegar ao longo da fita. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Por todo o braço. Vou colocar aqui na região posterior também, a gente vai aprender. E uma forma prática da gente até mesmo durar mais a aplicação do meu taping do tipo polvo, eu pegar uma outra fita, no caso eu peguei uma menorzinha, vou arredondar e utilizar como se fosse uma estabilização. Ó, venho aqui, cortei, só para estabilizar. Coloquei aqui, ele não vai ter efeito terapêutico nenhum, só para as garras não soltarem, tá vendo? Então, apliquei para ela não, com o atrito da roupa, elas não se soltarem.
Além disso, eu tenho outros tipos de aplicação. Tenho outras técnicas do taping, formato basket, que a gente vai utilizar muito para fibrose. A técnica de basket, a gente vai arredondar, vai fazer do tipo I. Então, aqui eu tenho uma bandagem tipo I, e aqui eu vou fazer um losango no centro. Então, ó, dobrei no meio, e eu vou fazer um losango no centro. Posso fazer mais um aqui, mais um aqui? Sim, mas lembra de nunca ultrapassar 50% do tamanho dela, porque senão ela vai perdendo um pouco o efeito. Então, essa daqui a gente vai sempre utilizar quando eu tenho processo de fibrose. Então, ó, lembrando, tenho aqui, dobrei a minha bandagem e dobrei no meio de novo e vou criar aqui um triângulo um pouco menor. Tá vendo? Criando dos dois lados. E essa é a minha fita do tipo basket, que a gente utiliza para tratamento de fibrose. Nas próximas aulas, a gente vai ver como que a gente pode utilizar a aplicação em I, até mesmo formato em polvo, em todas as regiões do corpo. A gente consegue realizar a drenagem do corpo inteiro. Outros formatos de I que a gente pode utilizar, formato estrela, jogo da velha, prematoma. Então, a gente tem várias derivações desses tipos de aplicação que a gente já mostrou para vocês. Então, eu te aguardo na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.